Paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha do YouTube e para quem me acompanha do Facebook, sejam bem-vindos à página Ed Imperator Blessing. Meu nome é Ed Imperator Blessing e cá estou eu mais uma vez para partilhar a palavra de Deus com todos vocês e dizer sempre que é uma honra partilhar a palavra de Deus com todos vocês. Se você é da igreja budista, se você é da igreja evangélica, se você é muçulmano, se você é ateu, seja bem-vindo a esta plataforma em que você está a me escutar. Todos são bem-vindos. Isto não visa promover religiosidade, não visa promover doutrinas, mas visa anunciar Jesus, visa anunciar o Evangelho de Cristo, porque é isso que mais importa, é isso que a humanidade precisa. E sem mais delongas, hoje vou partilhar a palavra de Deus com o tema Entendendo os Movimentos de Deus. Todos nós sabemos que Deus é um Deus que se move em prol principalmente do bem-estar daqueles que são seus filhos, daqueles que são seus amados. Nós sabemos que Deus ama a humanidade, por isso que enviou seu único filho, que se chama Jesus Cristo. Mas para Deus agir, nós precisamos de lhe dar permissão por meio da fé, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós também devemos saber que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A Bíblia diz, chama essa vitória que vence o mundo de fé, o que significa que todo aquele que é nascido de Deus tem fé. Logo, todo aquele que tem fé, que é nascido de Deus, agrada a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus é amado de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus agrada a Deus. Mas precisamos de entender algumas coisas acerca dos movimentos de Deus. Nós sabemos que tem alguém que se opõe a Deus, tem uma entidade que se opõe a Deus. E essa entidade é o diabo. O diabo nunca vai agir ao vento. O diabo sempre vai reagir porque Deus agiu. Toda reação demoníaca, todo movimento demoníaco é porque Deus agiu, é porque Deus está a fazer alguma coisa. É por isso que muitas das vezes, quando nós não temos entendimento acerca das escrituras, acerca de quem nós somos, acabamos por sofrer pela retaliação do diabo, porque nós, por meio da nossa ignorância, damos o lugar ao diabo, enquanto a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Vamos abrir, se formos abrir, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 1, para darmos algum exemplo dos movimentos de Deus, vamos falar de um povo egípcio e um povo israelita, e juntamente com um certo faraó. Esse faraó percebia que o povo de Israel estava a se expandir ou estava a se enchendo no próprio povo do egípcio. O faraó estava a perceber de que o povo de Israel estava a se multiplicar dentro do Egito, e isso lhe incomodava. Por quê? Porque ele temia que em algum momento da história entre Israel e Egito, o Israel fosse guerrear, fosse rebelar-se contra o Egito. Então é por isso que ele acaba tomando uma certa decisão. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22, em que decreta que todo o israelita menino deveria ser morto. Todo israelita menino deveria ser morto, porque ele tinha medo de algum tipo de retaliação. E se nós formos a perceber, este faraó, a Bíblia não diz que ele estava a ser usado pelo diabo, mas também podemos subentender de que ele estava sendo usado pelo diabo. Por quê? Porque Deus tinha um plano com Israel,
que era levar Israel para a terra prometida. No livro de Êxodo, capítulo 2, vemos o nascimento do Salvador do povo de Israel, que é Moisés. Quando Moisés nasce, a mãe se preocupa em preparar o cesto com betume e o coloca lá no mar, no rio. Mas antes disso, a família dele, ou a mãe dele e a família de Moisés, da criança, nesse caso, escondeu Moisés por 3 meses. Mas depois de 3 meses, colocaram ele no mar, no cesto, no rio. E nesse percurso, uma das filhas de Faraó descobriu essa criança e adotou essa criança. E nós podemos perceber de que Moisés foi guardado do Faraó dentro do próprio palácio. É daí que vamos chegar ao primeiro ponto, em que diz assim: todo movimento diabólico precede a um movimento divino. Entre parênteses podemos colocar: o diabo não age ao vento, ele sempre reage porque Deus agiu. Podemos perceber de que quando Deus toma a decisão de nascer de levantar um Salvador, o diabo também tenta investir com que os planos de Deus sejam frustrados. Sempre foi o trabalho do diabo, sempre foi a principal ocupação do diabo frustrar os planos de Deus. Falando assim, o diabo, como é que o diabo pode conseguir frustrar os planos de Deus nas nossas vidas? É através da nossa ignorância à palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ok, se a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, significa que há uma urgência do povo de Deus, que somos nós, entendermos as Escrituras, para que nós não possamos ser enganados ou sermos atrasados a nossas vidas pelo próprio diabo. Quando o diabo age, é com o intuito de frustrar todos os planos de Deus, mas não consegue. Quando você tem um entendimento acerca das Escrituras, o diabo vai tentar mesmo assim frustrar os planos de Deus para com a tua vida. Mas ele não consegue, não vai conseguir, porque você já tem uma certa informação. Nós vencemos o diabo através da informação das Escrituras que nós carregamos. Sem a informação das Escrituras, nós não temos como vencer ao diabo. É através das Escrituras que nós vencemos ao diabo. Por não conseguir, e quando o diabo não consegue atacar os filhos de Deus, por causa da informação que eles têm acerca das Escrituras, acerca do Deus que eles servem por meio das Escrituras, ele vai atacar com sucesso todos os que estão fora da presença de Cristo. Quando o diabo não ataca a ti, ou não consegue atacar a ti como filho de Deus, vai atacar aqueles que não têm selo da presença de Deus, aqueles que não estão na presença de Deus. A Bíblia diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que significa que quando você está no esconderijo do Altíssimo, o diabo não tem como te atacar. Sempre foi cultura do diabo atacar pessoas desprotegidas, pessoas que não estão na presença de Deus. Quando os planos dele de atacar pessoas cheias da presença de Deus se frustram.
É por isso que, nestes últimos dias, mais do que viver numa zona cheia de traficantes, mais do que viver numa zona cheia de pessoas assassinas, é mais perigoso viver sem Jesus. Nós estamos em tempos muito perigosos de se viver sem Jesus. Porque se você vive sem Jesus, você se torna uma presa fácil para o diabo. E dos que creem em Jesus, quando você não tem entendimento acerca do seu Jesus, que é o seu único Senhor e suficiente Salvador da tua vida, você também tem sarrilhos. Porque o diabo, por que muita gente na igreja passa mal? Não é porque, será porque é porque não tem Jesus, é porque vai à igreja? Não. É porque elas não investem o seu precioso tempo a dedicar-se a ler as Escrituras. A leitura das Escrituras não é obrigatório, mas é necessário. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Como você há de conhecer a verdade se você não está familiarizado com as Escrituras? Ou pregações você não escuta, não tem cultura de escutar pregações? Como? Voltando para o ponto principal, todo movimento diabólico precede a um movimento divino. Agora eu quero falar das pessoas que são perseguidas, que são filhos de Deus, são perseguidos. Todos os filhos de Deus, muitos dos filhos de Deus não entendem muitas das vezes porque de certas perseguições ou de certos acontecimentos que decorrem nas suas vidas, perseguições principalmente, perseguições. E devo vos chamar a atenção numa coisa: nós somos perseguidos como filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós não seremos perseguidos por causa daquilo que fizemos. Nós seremos perseguidos e somos perseguidos por causa daquilo que Jesus fez ou por causa da nossa posição em Cristo. A Bíblia diz: bem-aventurados sois vós que sois perseguidos por causa da justiça. Justiça não é algo, não é um título. Justiça é uma posição que o Filho de Deus adquiriu através da morte de Jesus. Se formos, por exemplo, também abrir no livro de Apocalipse, capítulo 5, vemos o apóstolo João a chorar, porque não havia ninguém para abrir os selos. Mas um dos anciãos o consola e diz: está aqui o leão de tribo de Judá, vai abrir os selos. E eu quero te convidar desde já, a abrir o livro de de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 em diante. 1. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais e dizia como é voz trovão: vê e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu do outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse paz da terra, e se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. Olhei um cavalo preto, e o que estava ele assentado tinha uma balança em sua mão. 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 magos que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. E 7. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal e dizia: vem e vê. Olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno os seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, e com mortandade,
e com as feras da terra. 9. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? 11. Foram dadas cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus servos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Um detalhe aqui antes de eu continuar. Existem pessoas predestinadas a morrer pelo Evangelho. Ok, vamos continuar. 12. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilindro, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam: 16. E diziam aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nós aqui podemos entender, ver uma série de movimentos divinos e também ver uma série de movimentos demoníacos. Olha, quando Jesus abre, quando começa a abrir os selos, um dos selos, vemos esses cavaleiros. E eu te pergunto, esse investimento é divino ou é diabólico? Tendo em conta que Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa paz, Deus quer nos ver felizes, Deus não quer nos ver a chorar, Deus não quer nos ver mortos, Deus não quer nos ver a sofrer. É claro que não. O que acontece? O diabo é muito astuto. Esses selos a serem abertos representam uma porção de bênçãos a serem derramadas nos últimos dias. E quando as bênçãos são disponibilizadas para os filhos de Deus nos últimos dias, o diabo também acaba reagindo. Por que o diabo reage? O diabo reage porque está a tentar frustrar ou neutralizar o cumprimento e o acesso das bênçãos de Deus nos últimos dias. Para os seus filhos. É por isso que o diabo investe. Mas nós, como somos filhos de Deus, nós tomemos posse da bênção de Deus sem medo nenhum e com toda ousadia, porque o diabo não pode nada contra nós enquanto nós estivermos com Cristo, enquanto nós estivermos em Cristo. Há um detalhe: como filho de Deus, devemos tomar uma posição. Como filho de Deus, devemos tomar. A nossa posição a tomar, quando observamos movimentos diabólicos, não é passar mal de medo, não é chorar de medo, não é ter medo, mas sim é procurar saber o que é que Deus está a fazer com isto. Percebe? Vou repetir. A nossa posição a tomar quando observamos movimentos diabólicos é procurar saber qual foi o antecedente ou movimento divino que ocorreu. Porque todo movimento diabólico precede o movimento divino. E muitas das vezes o movimento diabólico parece ser mais real do que o investimento divino.
Porque o diabo quer frustrar os planos de Deus, acaba aparecendo isso. Mas quem for espiritual vai olhar com os olhos espirituais, prestar atenção naquilo que Deus está a fazer. É claro que devemos ver o que o diabo está a fazer, mas o que o diabo está a fazer, temos que olhar como referência ao que Deus está a fazer ou ao que Deus fez. Por exemplo, quando o rei Herodes soube que o Salvador nasceu, o Senhor Jesus nasceu, ele mandou matar toda a criança, se não me engano, menor de 2 anos. Por quê? Porque ali podemos subentender que era o diabo a usar o rei Herodes para tentar frustrar com os planos de Deus. Essas matanças que vemos nos últimos dias, essas desordens que vemos nos últimos dias, esse pânico que vemos nos últimos dias, nós como filhos de Deus devemos tomar a atitude, não de ter medo, mas sim de procurar saber o que é que Deus irá fazer. O que é que Deus está a fazer com esta situação? Porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Temos que ter em conta isso. Se as circunstâncias te causarem medo, procure se refugiar na palavra e vais ver que ganharás coragem. E é assim como eu encerro o meu vídeo com esta porção da palavra. Virão mais vídeos e virão mais vídeos abençoados, e eu tentei fazer algo diferente, gravar o vídeo na natureza, enquanto minha família está a dormir, minha família está a descansar. Se calhar alguns não estão a dormir porque estão a ouvir minha ministração. Contudo, louvo a Deus por isso, e eu despeço-vos com um beijo nos vossos corações. Amo a todos vocês e quero que saibam que Jesus está a voltar. Provavelmente nós somos a última geração. E provavelmente boa parte de nós não irá provar a morte, verá o arrebatamento sem ter provado a morte. Boa parte de nós jovens vai ver o arrebatamento sem provar a morte. E em nome de Imperator Blessing, se este vídeo te abençoou, se este vídeo foi uma bênção para a tua vida, se este vídeo impactou a tua vida, se este vídeo sanou algumas das suas dúvidas pessoais, dúvidas da sua vida, dúvida da vida de alguns dos teus amigos, por favor, partilhe para eles. Você não sabe o quanto estará a abençoar a vida dos seus amigos, a vida dos seus irmãos, a vida da sua família quando você partilha este vídeo. São pessoas que se calhar podem não demonstrar que não precisam de ajuda, mas que com este vídeo de 24 minutos apenas serão gratos eternamente por teres enviado este vídeo. Vou ficar por aqui. Subscreva-se no meu canal se és novo, e canal Poder do Conhecimento de Cristo no YouTube. E para quem me acompanha da página do Facebook, siga-me lá no Facebook. E é isso. Shalom, paz e graça. Beijo nos vossos corações. Pai.